Por que nos importamos tanto com as opiniões alheias? Às vezes você até pensa que não se importa, mas às vezes você fica assim, poxa, mas o que será que certa pessoa vai pensar? Já teve esse tipo de problema? Ou conhece alguém que teve? Fica no vídeo aí que a gente vai explicar um pouco como que é e como podemos resolver isso, beleza? Então, se desenvolva! Oi gente, eu sou o Gabriel e hoje eu vou falar pra vocês um pouco sobre um problema que muita gente tem, que é o problema do auto-julgamento perante aos outros. Você se sentir julgado pelos outros por atitudes que às vezes você quer fazer, mas você não faz, porque você acredita que as pessoas ao seu redor estão te julgando ou algo do tipo. E antes da gente começar a explicar como resolver esse tipo de problema, já deixa o like e se inscreve no canal, tá bom? Obrigado, galera, ajuda o nosso trampo aí, porque a gente tem várias ideias e pretendemos trazer muito conteúdo de qualidade, sem contar os que já tem aqui, tá? Valeu! Uma coisa muito ruim que a gente sente é aquela sensação de que a gente está sendo observado. Sabe quando você quer falar alguma coisa, você tá numa rodinha, quer falar alguma coisa pra alguém, ou até às vezes fazer uma piada ou algo do tipo, mas você sente como se estivessem te olhando, ou você não se sente confortável pra falar? Isso sim parte da timidez, mas tem em partes essa sensação de que você está sendo julgado e observado a todo momento. E a primeira coisa que eu quero desconstruir na cabeça de vocês é que isso não é verdade, tá bom? As pessoas não passam a vida delas olhando você ou então te julgando, porque todo mundo tem seus problemas, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que ter isso na cabeça, não se preocupem com isso. E a pergunta principal que temos para este vídeo é: o porquê a gente se importa com as opiniões alheias? Muito parte também da gente se sentir julgado pelo tipo de pessoa que a gente é ou a gente quer ser e medo de os outros nos julgarem com olhares diferentes do que imaginamos que somos. Porque querendo ou não, até mesmo uma pintura ou algo do tipo, pessoas têm visões, críticas, pensamentos e análises diferentes. Então as pessoas também são assim. Se por exemplo eu conheço uma pessoa, eu posso achar aquela pessoa incrível, já outra pessoa conhecer essa pessoa e achar que ela, sei lá, uma pessoa otária, sei lá, babaca, pá, esses negócios assim, entendeu? Então assim, parte muito desse ponto de vista. Primeira coisa que temos que ter na cabeça relacionada a esse tipo de dúvida é: as pessoas têm visões diferentes. Então a magia é você tentar ser você mesmo e ir se adaptando a partir disso. Essa é a nossa problemática inicial e agora vocês vão entender como que a gente pode resolver isso no passo a passo. O primeiro passo que você tem que fazer é o porquê de você se importar com opiniões alheias, tá? Então, nessa introdução eu consegui tentar dar uma quebrada desse tipo de pensamento que as pessoas podem ter, mas aqui a gente tem que enfatizar o problema original. Coloca na sua cabeça e se auto-questione o porquê que você se importa com o que as pessoas pensam de você. Por quê? O que isso vai mudar na sua vida? Porque quando você vai tomar uma atitude, você pensa no que a pessoa vai pensar em vez de no que você vai pensar ou o que você vai sentir. Muita gente também acaba deixando de fazer algumas coisas por causa disso. Porque a pessoa, antes dela fazer, mesmo ela sabendo que é algo que ela quer, ela não faz porque ela fica, putz, tal pessoa vai me julgar. Sei lá, botar um brinco, fazer uma tatuagem, coisas do tipo. Normalmente tem muito preconceito em questões familiares. Aí quando a família tem esse preconceito, a pessoa não faz mesmo querendo, entende? É esse tipo de atitudes. E o segundo passo ele já se engloba nessa problemática, porque ele traz pra você a ideia de que você tem que modificar o seu pensamento. Você tem que parar de pensar o que todo mundo vai pensar e começar a colocar na sua cabeça o porquê de você querer fazer isso. E algo importante que você tem que entender nessa parte da mudança do seu pensamento é que às vezes realmente vão haver julgamentos, porque não tem como. Você tomar uma atitude por você mesmo, pensando no seu próprio bem, às vezes fere o ego de outra pessoa, o bem de outra pessoa, ou acaba mesmo fazendo com que a pessoa te julgue. Mas você tem que enfrentar isso, porque a sua felicidade tem que ser a sua prioridade, não a felicidade alheia. E o terceiro passo gira em torno de você compreender algumas coisas. Primeiro você tem que entender que as pessoas não estão te olhando, tá? Só se, sei lá, você for famoso, aí estão olhando mesmo. Mas se você não é, elas não estão te olhando, porque elas têm os problemas delas, tá bom? Elas têm as dificuldades delas, as coisas que elas têm que resolver, então elas não estão te olhando. Se você está numa rodinha e você quer falar, você quer expor algum pensamento, e você não vai fazer isso por causa do medo dos outros, vá lá e faça. Porque a vida deles é responsabilidade deles e a sua vida é responsabilidade sua. Sem contar que tem aquele negócio muito importante, né, que já falam muito, tipo, de verdade sobre aquele negócio que nem Jesus agradou todo mundo. Quem é você para agradar, não é? Então é exatamente isso, você tem que seguir essa linha de raciocínio. Você não pode agradar o mundo inteiro. Sério. Aí ó, relatos de quem já tentou, cara, eu já tentei, mano. E ainda nesse terceiro passo, você tem que lembrar também que ignorância não é a resposta, tá bom? Se por exemplo uma pessoa age de forma rude com você, seja cordial.
trata bem e siga em frente, porque você vai estar se amadurecendo e não vai estar se rebaixando a nível de terceiros, tá? Bom, o quarto passo agora é a parte da autovalorização, tá? Você tem que se autovalorizar, porque normalmente as pessoas que têm esse tipo de problema, ela esquece de olhar as próprias qualidades e sim pensa as qualidades que ela precisa ter para os outros ficarem confortáveis com ela. Então, a parte da autovalorização é muito importante. Caso você queira saber mais sobre autovalorização, tem um videozinho no card, que eu sempre esqueço onde fica, que é ali, obrigado, que é bem aqui, tá? Dá uma olhada no vídeo do card, muito bom. E o que você tem que fazer para resolver essa parte? Faça uma lista de atributos seus, tá bom? Escreve suas qualidades, o que você gosta em si mesmo. Isso pode te ajudar bastante e às vezes até perguntar para alguns amigos mais próximos. E isso já se remete ao quinto passo, que é faça boas amizades. Amizades verdadeiras, aquelas amizades que te ajudam, que não são tóxicas, que não fazem você se sentir mal consigo mesmo ou que só te julgam. Esse tipo de amizade você tem que tomar mais cuidado. Você tem que tocar com os verdadeiros. Os verdadeiros eu sei quem são, entendeu? Seu merda. Tá vendo? Esse tipo de cara assim, você não chama pra criar um canal. Porque aí é... Cala a boca, otário. Aí, porra, vai tomar no seu cu, quero mais gravar também. Tendo entendido essa parte da autovalorização e a boa relação com amizades verdadeiras, vamos para o sexto passo, que é sair da zona de conforto. Você não pode achar que você vai entrar nessa jornada de você parar de se preocupar com a opinião alheia sem você sofrer alguma pressão psicológica ou não, porque vai haver, tá? Qualquer atitude que você tenha, que as pessoas vejam como algo extremo, algo que as pessoas, sei lá... Mas eu chegar todo tatuado aqui, mano. Chegar todo tatuado aqui é de boa. Mas aí eu chego na minha casa. Talvez as pessoas lá podem olhar e falar: poxa, não gostei, pra que você fez isso? E age esse julgamento inicial. E realmente é assim. Mas você tem que entender que isso é um confronto. Você tá entrando numa batalha nova, para você sair renovado, para você sair melhor, para você sair maior. Então você realmente precisa bater de frente com isso e saber que vai ser difícil, mas depois que você superar toda essa trajetória, você vai ter resultados que valeram a pena essa caminhada. Isso é ele se consolando depois dos pais dele expulsarem de casa. E esse é o cara que vai colocar um brinco e vai ser expulso de casa aí, ó. Muito obrigado. O cara já tá indo no final mesmo. O cara, puta palestra de motivação. Isso aí, você tem que se assumir mesmo, entendeu? É isso aí. O que você fez? Japonês. Caraca, é verdade, obrigado, agora eu tenho um argumento, caguei. Pois é, vamos encerrar o vídeo então, vamos encerrar o vídeo. Todo mundo concorda comigo encerrando o vídeo? Aqui no baile. É isso aí, galera. Se inscreve no canal aí, dá um like, tá? Olha o cara abrindo... Ó, você não tá vendo, porque a magia da edição do cara que tá atrás aqui da câmera é muito boa. Mas aquele mané ali já abriu 4 vezes um vídeo no celular e esquece. Ah, beleza. 3, tipo, sem querer também. Tá na merda ainda. Esse canal... Meu irmão, abaixa esse negócio. Meu Deus. Não quero. Nego do Borel, nego banco. Tá vendo aí, ó? Não importa o quanto as pessoas pensem mal, ele fica abrindo vídeo na gravação dos outros. É isso aí. Cara empoderado de si mesmo. Tá certo, tá certo. Pois é, galera, é isso aí. Se inscreve no canal, dá um like, compartilha o vídeo, tá? Espero que tenha ajudado vocês. Dê uma olhada nos vídeos aqui, tem uma playlist, tem outro vídeo aqui também da série. E é isso aí, galera. Tamo junto. Até mais.